Hoje eu vou falar de um tema muito importante na Bíblia, que é o tema do pecado. O tema do pecado é um tema muito extenso na Bíblia e muitas vezes muito complexo, mas eu vou abordar apenas um dos pontos dele. No Salmo 51, no verso 5, o Salmo de Davi diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi ele diz que ele já nasceu na iniquidade, no pecado. Mas ele vai além, ele diz: quando eu fui concebido no útero da minha mãe, eu já fui concebido em pecado. E de fato isso é uma verdade bíblica. A Bíblia diz que nós já nascemos pecadores perante os olhos de Deus Pai. Depois da queda do homem, dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, toda a sua descendência já nasce contaminado pelo pecado. A gente vai entender um pouco mais isso hoje e de que maneira isso impacta a nossa vida no dia a dia de hoje. O pecado, ele impacta a nossa vida diária, os nossos sentimentos, as nossas decisões. E a Bíblia explica isso. Como que o pecado entrou no mundo? Entrou através de uma serpente, porque Deus criou o mundo perfeito, o homem perfeito. Mas a Bíblia diz que veio uma serpente. Se a gente for para Apocalipse 12, versículo 9, diz que essa serpente é o próprio Satanás. A serpente veio, enganou Adão e Eva e fez com que eles transgredissem as leis de Deus. E assim o pecado entrou nesse mundo. Olha como foi em Gênesis 3, no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui eles transgridem as leis de Deus e o pecado entra no mundo. E eles se tornam pecadores por desobedecer a Deus. E olha a consequência do pecado. E essa consequência que aconteceu com Adão e Eva é a mesma consequência que entrou em toda a sua descendência. Então é o que nos afeta hoje, todos os dias, no nosso dia a dia, na nossa realidade diária. Olha o que diz no verso 7, Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse verso, ele nos descreve três coisas importantes. A primeira é que abriram-se os olhos. A segunda é que perceberam que estavam nus. E a terceira coisa é que eles coseram folhas de figueira. Eu vou explicar. Quando ele diz que abriram-se os olhos de ambos, ele está falando dos sentidos do homem. O homem ele tem a visão, olfato, paladar, audição, ele tem o tato. Quando o pecado entrou nesse mundo, ele está dizendo que todos os sentidos do homem foram contaminados pelo pecado. Que hoje as coisas que nós gostamos de olhar são coisas que não agradam a Deus. As coisas que nós gostamos de ouvir ou as coisas que nós falamos geralmente são coisas que desagradam a Deus. Então, as coisas que nós gostamos de tocar, tudo isso está contaminado pelo pecado, a partir desse instante aqui da queda de Adão e Eva. E depois ele diz, e percebendo que estavam nus, aqui ele está falando a respeito da nossa percepção das pessoas e do mundo, que a percepção que nós temos das pessoas e do mundo e dos acontecimentos ao nosso redor é uma percepção já contaminada do pecado, contaminada de uma visão equivocada. Por isso que quando nós vemos uma pessoa, nós já julgamos ela, nós já criamos uma visão a respeito daquela pessoa. Por isso que nós temos vários já preconceitos a respeito do mundo e das pessoas, porque já é uma percepção totalmente equivocada, já contaminada do pecado. Não é a nossa percepção original com a qual Deus nos criou. Depois ele fala, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essa ação, ele fala a respeito da nossa ação em relação às pessoas à nossa volta, em relação ao mundo, porque ela é destrutiva. Porque as nossas ações são destrutivas em relação a nós mesmos. Por exemplo, as coisas que a gente come, que nos fazem mal, as coisas que a gente bebe, que nos fazem mal. Então ele está falando das ações nossas, já são carregadas de pecado. As nossas ações em relação ao mundo estão destruindo o mundo. As nossas ações em relação às pessoas destrói as pessoas. As nossas ações em relação ao nosso próprio corpo destrói o nosso próprio corpo. Por quê? Porque
os nossos atos já estão contaminados pelo pecado. Então ele nos ensina que todos os nossos sentidos contaminados pelo pecado faz com que a gente goste de ouvir coisas que não agradam a Deus. Nossos olhos buscam coisas no dia a dia que não agradam a Deus. Nós falamos coisas que não agradam a Deus. Nós temos contato com coisas que desagradam a Deus, porque na nossa natureza está o pecado. A nossa percepção de todo mundo à nossa volta faz que a gente julgue, que a gente pré-julgue as pessoas, que a gente tire conclusões precipitadas, que a gente tenha uma visão pessimista do mundo e das pessoas. Isso é uma visão contaminada pelo pecado. E as nossas ações que a gente vê no mundo de hoje. A Bíblia ela nos aponta as consequências do pecado na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos sentimentos e pensamentos. Mas ela também traz a resposta em vários livros. Por exemplo, quando ele diz que nesse verso que nós fazemos coisas contra o nosso próprio corpo, comemos coisas que desagradam a Deus, em Levítico 11 ele deixa uma lista de alimentos para nós. Em todos esses pontos que o pecado nos atinge, a Bíblia ela traz informações e orientações para que a gente possa seguir um outro caminho. Ele não nos deixa às cegas. Ele aponta os erros, mas ele dá a solução. Basta a gente compreender e estudar esse livro e viver os ensinos que tem aqui, que a gente vai ter uma vida menos atingida pelas consequências do pecado, menos atingida pelos nossos desejos, gostos e ações totalmente contaminados pelo pecado, que trazem sofrimento para a nossa vida. Mas Deus ele é maravilhoso, ele já deixou um manual para a gente, para minimizar tudo isso, até a volta de Jesus. Amém?